Tem certos tipos de brincadeira que eu não gosto, e o meu marido sabe disso e mesmo assim ele às vezes fica insistindo quando tá na frente da família dele. Quando é hoje, minha sogra chegou aqui em casa, veio almoçar com a gente, depois que terminou o almoço a gente sentou lá na frente, eu fiquei deitada na rede. Aí meu marido foi, pegou, me derrubou da rede. Aí eu peguei e falei pra ele: rapaz, eu já disse pra você que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Aí ele fez ouvido de mercador e ficou só me atormentando. Aí eu peguei, me levantei e sentei na cadeira. Ele foi, deu um grito no meu pé dos ouvidos, que eu vi estrelinha, borboleta, girafa, tudo que vocês possam imaginar. Na mesma hora, minha gente, minha reação foi sentar o tapa no pé dos ouvidos dele, que ele caiu sentado. Aí minha sogra não gostou, pegou e falou assim: mulher, pra que tanta agressividade? Precisa isso tudo, é? Ave Maria, isso é só uma brincadeira. Ó, eu não gosto dessas coisas não. Aí eu peguei e falei pra ela: querida, a porta da frente é a serventia da casa. Se a senhora não gosta, tão incomodada, pega o beco e vá pra sua casa. Ela foi e disse a mim: eu vou porque você não me respeita. Se você tá fazendo isso com meu filho na minha frente, imagina o que você não faz por trás. Me diga aí, gente, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham? E a minha vizinha que veio se meter no lixo da frente da minha casa. A minha vizinha, todo final de semana, ela recebe muita visita aqui na casa dela. E a casa dela não tem onde estacionar o carro. E como a frente da minha casa é grande, eles não pedem nem licença. Eu já chego e já estaciono o carro. Gabi Vlog é UFC em todas as redes sociais. E esse final de semana veio um pessoal que são muito rico pra casa dela. E eu tava varrendo aqui a minha porta e ela já chegou toda cheia de moral. Ô vizinha cebosa, você quer quanto pra mim vir limpar a sua porta? Porque chega a visitar na minha casa e eles encostam aqui na sua porta e eu fico morta de vergonha porque o povo fica falando que você não limpa a sua porta. Eu olhei na cara dela e falei: eu não quero nada não. Eu vou apenas proibir de suas visitas de vir estacionar aqui na minha porta, porque aqui não é estacionamento. Ela olhou na minha cara e falou: você, além de ser cebosa, você não quer nem que eu ajude você a limpar a sua porta. Eu fui e falei pra ela: mulher, eu não preciso de favor seu não. Diga logo o que você quer de mim. Não é que eu queria só esse espaço aí da sua porta emprestado pra o povo estacionar o carro, porque hoje eu vou fazer uma festa aqui na minha casa. E quero a sua porta como estacionamento. Eu fui e falei: negativo, vá procurar outro lugar. Sem falar que na minha porta também é garagem e meu marido sempre sai com o carro dele. E diga aí, meu povo, o que vocês fariam nessa... Casei com o velho porque eu não gosto de namorar, e aí eu me dei mal. Gente, é o seguinte, eu sempre fui uma mulher bem tranquila pra esse negócio de namorar. Então eu não podia casar com um homem novo, porque eu não gosto de fazer essas coisas. Aí um belo dia, né, veio um senhor aqui morar na minha rua, muito bonito, muito elegante, pensa no coroa bonito e charmoso. Eu falei: pronto, esse daí é o meu. Eu vou casar com esse velho bem aí, porque eu não gosto muito de coisar, então eu acho que não vai dar muita coisa não. Pois é, gente, aí eu me dei mal, porque o velho tem um fogo. O velho quer coisar de manhã, de tarde, à noite, e ainda diz assim: ô minha filha, é tão bom fazer essas coisas. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tá vivo. Eu olhei pra cara do velho e disse: me lasquei 2 ou 3 vezes a mais, porque esse velho tem mais fogo do que um menino de 18 anos. 30 mil vezes a mais, na verdade. Fui pra casa da minha mãe morrendo de chorar. Disse: mãe, o pior é que eu gosto do velho, mas mãe, eu não gosto de coisar. E o velho é virado na giraia. Minha mãe disse: minha filha, olha o que eu te falei, né? Que os velhos é pior do que os novos. Eu disse: mãe, agora o que é que eu faço? Ela disse: nada. Conversa com ele, escolhe o momento certo de coisar, porque ele é seu marido, né? Tu tem que fazer as vontades do seu marido. Quando eu cheguei em casa, gente, o velho tava lá todo armado, já atrás de mim. Eu olhei pra cara dele bem sério e falei assim: ó, tu acha que aqui é uma borracha, né? Não, meu filho. Pega e toma um banho gelado. Minha cunhada é aquele tipo de mulher que todo mundo que passa na frente da casa dela vendendo alguma coisa, ela tem que comprar. E não tem dinheiro nem pra comprar comida pros filhos, viu? Esses dias ela me ligou chorando, dizendo que tinha um vendedor lá ameaçando ela, porque ela tinha comprado as coisas e não tinha dinheiro pra pagar. Fui lá, emprestei R$ 200 pra ela. Ela me prometendo que no mês seguinte me pagaria os R$ 200. Mas chegou o mês seguinte, ela me pediu foi mais 200, porque tava sem nada em casa, os filhos chorando com fome. Fiquei com dó e emprestei de novo. E por isso ficou, gente, nada dela me pagar. Passou 1 mês, 2, 3 e já tá com 6 meses e nada dela me pagar. Aí hoje, na hora que eu acordei, peguei meu celular, tinha um Pix de R$ 500. Quando eu vi quem tinha me mandado, era ela. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei: ah, obrigado, você me pagou, né, e tal. E essa mulher ficou desesperada, dizendo que era o dinheiro do aluguel, pedindo pra me devolver. E eu falei pra ela que não ia devolver, porque já tava com 6 meses que ela tava me devendo e não dava nem sinal de vida. Aí ela me disse que eu ficasse com os 400 e mandasse de volta. Eu arrumei um namorado que a gente só se via final de semana. Gente, ele era muito bom pra mim, mas o bichinho era feio, igual pinicão na bunda de madrugada. E minha mãe falava assim: ah, minha filha, dá uma chance, o homem é tão bom pra você. E assim, ele me ajudava tudo na despesa aqui de casa, vai só escutando. Aí quando foi um dia, ele chegou pra mim e falou assim: uai, amor, já que eu tô fazendo a despesa daqui e lá de casa, que ele morava só, né, vamos juntar os panos e vamos morar junto, que pelo menos é uma despesa só. E aí, como ele era uma pessoa boa pra mim, né? E eu falei: beleza.
Só que antes de ele vir pra casa, eu bati a real pra ele, que eu tinha 3 filhos adolescentes, que gostava de ouvir música em volume máximo, gostava de assistir televisão, que entrava e saía de casa, que eu tinha minha vida, que eu trabalhava fora. E ele, beleza, disse que não ia mudar nada. Tá, gente, quando esse homem chegou aqui em casa, vocês não estão entendendo. Sabe assim que me deu uma crise de ansiedade tão grande e eu comecei a dar febre, gente, uma febre de 40 graus e eu sem entender, era uma febre emocional, né, no final das contas. Aí tá, eu fui trabalhar, voltei no outro dia, ele tava deitado no sofá, que ele trabalhava durante a noite e dormia pela manhã, né, ele trabalhava de guarda. E aí eu cheguei, vi aquele homem sentado no sofá, meu telefone toca. Aí meu telefone toca, naquele tempo era telefone fixo, não existia telefone celular. E aí meu telefone toca e ele pergunta quem é. Falei assim, não, é o pessoal lá do meu trabalho, é que eu faço marmita e tal, você sabe, né, que eu tenho meu trabalho extra. Um colega pediu pra me levar 2 marmitas a mais. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não vai levar não? Você não vai levar não, porque se nessa casa não tinha homem, hoje tem. Você não vai levar marmita pra seu ninguém. Fala pra ele que lá no centro tem cheio de restaurante, em cada esquina tem um, você não vai levar. Aí eu falei pra ele, eu vou levar sim. Esse é meu... Organizei o ano inteiro para fazer a festa do meu filho. Festa de arromba mesmo, aquela festa top. Quando chegou o dia da festa, eu tava lá no salão e minha cunhada chegou toda arrumada com o filho dela, fantasiado com o tema da festa. Parecia até que o filho dela era o aniversariante. Aí eu não liguei, eu tava tão feliz, tão realizada por conseguir fazer tudo do jeitinho que eu planejei, do jeitinho que eu sempre queria. Reservei o salão apenas para 40 convidados e começou a chegar muitas pessoas. Teve uma hora que o rapaz da recepção me chamou e disse que já tinha excedido o limite de convidados e tinha vários convidados lá fora ainda. Eu iria pagar a taxa para liberar a entrada dos outros. E eu falei que não, que os meus convidados já estavam dentro do salão. E aí que minha cunhada falou que os convidados que estavam lá fora eram dela, que ela tinha convidado para comemorar o aniversário. Eu falei para ela, né, se ela quisesse pagar tudo bem, comida tinha de sobra, mas eu não ia pagar taxa nenhuma. Ela deveria, né, ter me avisado antes e não me avisou nada. Me pegou no salão dizendo que eu era muito egoísta, muito mesquinha, que aquilo não se fazia. Que eu estava fazendo aquilo só para fazer ela passar vergonha. Quando no outro dia ela veio até aqui e pediu que eu mandasse uma mensagem para os convidados dela, dando alguma explicação, alguma desculpa por que eles não puderam entrar no salão. E eu fui e falei para ela que eu não devia explicação para ninguém. Se tinha alguém que devia, era ela que desse explicação para os convidados dela, que ela convidou para uma festa que nem dela era. Me diga aí, minha gente, o que vocês fariam nessa situação? Fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1:30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim? Só que eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não. Ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, é R$300. Aí ela me pagou. Eu vim me embora, fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Cobrei R$50 pra fazer uma faxina nessa casa e a dona ainda achou caro. Gente, essa casa é da minha irmã e penso numa bicha porca, preguiçosa, morta de preguiça, não faz nada. Pra vocês terem uma noção, ela é casada e o marido dela, quando chega do serviço, ainda vai lavar louça, vai fazer comida, vai lavar roupa pra ir trabalhar no outro dia. E a bonita só em casa, deitada, assistindo no celular e o grude comendo na casa. Aí eu falei pra ela, mulher, deixa de preguiça, vai a limpar essa casa, tu vai morrer dentro do grude, é? Aí ela me chamou pra fazer uma faxina que ela pagaria. Quando eu entrei na casa dela, que vi desse tanto de terra, me deu vontade de desistir. Mas eu pensei, né, já que tô aqui, vou fazer, senão daqui uns dias os tapuru estão comendo ela dentro de casa. E assim fui fazendo, né, gente? Nunca tinha visto tanta terra em toda a minha vida. Quanto mais eu varria, mais terra saía. E a bonita lá, bem deitada em cima da cama dela. Eu sei que com tanta terra desse jeito, peguei, foi uma gripe braba, viu? Sinceramente, eu não sei como que o marido dela aguenta tanta porquice. Depois de um trabalho desse, vocês
me acreditam que ela veio falar que R$ 50 era caro, que não iria pagar porque a casa estava limpa, não tinha dado muito trabalho. Aí eu só consegui receber os R$ 50 porque o marido dela chegou na hora e pagou, porque se fosse por ela não teria pagado. Pra vocês verem, né? Além de preguiçosa, ainda não reconhece o trabalho que a pessoa tem, o trabalho que dá de limpar uma casa imunda dessa. Nunca mais eu vou lá, nem que ela me chame. Vocês fariam uma faxina dessas? Meu marido me fez passar a maior vergonha dentro do supermercado por causa de 2 bandejas de peito de frango. Aqui em casa eu não trabalho, só trabalha ele. Eu apenas tomo conta das crianças. Não recebo auxílio e aqui em casa todo mês a mistura é ovo, salame e salsicha. Ele não compra uma carne, um peixe, um frango porque ele diz que tá tudo muito caro, que não vale a pena tá gastando dinheiro com essas coisas que tem muito hormônio. O frango tava na promoção no mercadinho e eu achei de pegar 2 bandejinhas e fui em direção ao carrinho. Quando eu cheguei próximo ele começou a gritar: "Vai botar isso lá, você não trabalha, você não faz nada, quando você quiser comer coisa boa, você vai trabalhar." Minha gente, o povo do mercadinho ficou tudo olhando pra mim, comecei a chorar, botei as coisas lá e fui lá pra fora esperar ele. E quando é agora, ele tá aqui conversando comigo como se nada tivesse acontecido, não tô nem respondendo. Eu falei que a partir de hoje ele vai fazer as compras dele sozinho, que eu não vou mais. E agora há pouco ele disse que aquilo só foi uma brincadeira, uma encenação e que eu não sei brincar. Minha gente, deixa aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Tô pensando seriamente em me separar. Casinha. Toda vez que meu namorado vinha dormir na minha casa, eu apagava e não lembrava nada do dia seguinte. E quando eu descobri o motivo e o que estava acontecendo, eu fiquei sem acreditar. Fica aí que eu vou te contar essa história. Eu conheci esse boy através do meu irmão, porque ele era um amigo distante e eles se aproximaram. Enfim, o meu irmão acabou apresentando ele pra mim, a gente acabou ficando algumas vezes e não demorou muito, a gente já começou a namorar. Eu quase não ia pra casa dele porque ele morava numa cidade vizinha, então quando a gente se via, ele vinha pra minha casa, passava o final de semana e na segunda-feira ou às vezes até no domingo ele ia embora pra casa dele. Como a gente passava a semana toda sem se ver, né, só por mensagem a gente ficava se comunicando, então quando ele vinha pra minha casa no final de semana, a gente gostava mais de ficar em casa, de ver filme, essas coisas assim, a gente preferia não sair muito. Só que eu comecei a perceber que toda vez que ele vinha aqui pra casa, eu simplesmente apagava e eu não lembrava de nada no dia seguinte. Então eu comecei a ficar muito desconfiada e eu percebi que todo dia antes da gente dormir, ele vinha e me trazia um copo com água. E eu comecei a pensar que esse copo com água que ele me trazia, ele só poderia estar colocando alguma coisa dentro, porque eu simplesmente apagava e não lembrava de nada. Então chegou o final de semana e, como de costume, ele veio pra minha casa. E como sempre, antes de dormir, ele me deu um copo com água, porém dessa vez eu não bebi. Eu fingi que tinha uma senhora que ela vinha de porta em porta pedir alimento, sabe? Arroz, feijão, óleo, essas coisas. E eu sempre ajudava. Até um dia ela chegar aqui em casa, a gente realmente nesse dia eu não tinha nada. E eu, com muita pena dela, fui no meu trabalho, conversei com os colegas de trabalho, falei o que estava acontecendo. E a gente conseguiu juntar muita cesta básica, uma quantia em dinheiro. E eu fui atrás até descobrir onde ela morava. Quando eu cheguei lá, gente, na casa dela, ela simplesmente tinha um mercadinho, sabe, uma mercearia, e ela colocava à venda todos os produtos que ela pedia de casa em casa para vender. A casa dela era uma casa de luxo, eles tinham um Corolla para andar. Gente, eu fiquei chocada com aquela situação. Daí, quando ela me viu, ela ficou num pé e outro, sabe, querendo se justificar. Eu falei poucas e boas para ela. Me deu vontade de registrar um boletim de ocorrência. Porém, meus pais pediram para que eu deixasse isso para lá, que eu já tinha ajudado, era só não ajudar mais. Agora me diz aqui, gente, o que vocês fariam nessa situação? E meu ex-marido, que agora arrumou uma mulher e quer porque quer que eu saia de dentro de casa com meus 3 filhos. Quando eu fui morar com ele, eu não tinha filho, ele me encheu de filhos. Estou aqui com 3 filhos, 3 bocas pra dar de comer, e ele ainda quer que eu saia de dentro da minha casa pra ele vir aqui morar com a gostosona da mulher dele. Nós se separamos só faz 2 meses, eu não achei que ele iria arrumar uma pessoa assim tão rápido. E o motivo da separação é porque ele falou que eu tava muito acabada, só cuidava da casa, cuidava dos filhos e não me cuidava. Ele disse que merecia uma coisa melhor, e pra acabar de lascar, a família dele veio aqui na minha porta, o pai dele, a mãe dele, dizer que eu tava errada, que eu que tinha que sair de casa. Dizendo que quando eu fui morar com ele, ele já tinha casa. Eu falei a ele, já tinha casa, mas eu também não tinha filhos. Agora eu tenho filhos e os filhos são deles e eles têm direito. Eu posso até não ter direito na casa, mas os meus filhos têm. E eu ainda disse mais, se eles ficassem de nhenhenhen aqui na minha porta, eu ia colocar eles e o filho deles na justiça. Aí ia ver quem era que ia ganhar alguma coisa. Minha gente, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Quem vocês acham que tem direito na casa e se a atitude do meu marido está correta e da família dele também.
Sabe aquele dia que você só quer descansar, ficar deitado, curtir o domingo e aproveitar e a casa fica aquela bagunça? Pois bem, aqui em casa tava desse jeito. Aí chega minha sogra com um monte de gente, dizendo ela que eram as amigas dela que queriam me fazer uma visita. 2 horas da tarde eu bem deitado. Imagina aí a situação que eu fiquei sem saber onde enfiava a cara. Quando o pessoal saiu, chamei minha sogra e falei assim: mulher, que palhaçada é essa? Você trazer o pessoal aqui em pleno domingo, sem me avisar nada, com a casa de pernas pro ar, o terreiro todo sujo. O que essas mulheres vão pensar de mim? Porque assim, minha gente, na semana eu mantenho minha casa bem limpinha, mas quando chega final de semana, as crianças começam a bagunçar tudo. Me dá uma preguiça de estar arrumando casa. E ela poderia pelo menos ter me avisado com antecedência que ia trazer gente aqui em casa, que eu teria arrumado, ter deixado tudo limpinho, né? E ela simplesmente olhou pra mim e falou assim: tô nem aí, pra que você não arrumou sua casa? Coloquei ela pra fora aqui de casa e falei assim: fique aí fora que eu vou arrumar minha casa. E da próxima vez que você vier trazer gente aqui, você me avisa, senão você nem é. Minha gente, a pior coisa é aquela visita indesejada, mesmo na hora que você tá deitada. Agora, vocês que assistiram esse vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários as situações que vocês já passaram com visitas indesejadas. E eu que fiquei viúva e a minha sogra queria tomar posse da minha casa para não pagar mais aluguel, porque ela tava achando que foi o filho dela que tinha comprado. Eu fui casada por 12 anos e nesses 12 anos eu e meu marido lutamos muito para conquistar nossas coisas. Gabi Vlog é UFC em todas as redes sociais. E a única coisa que a gente não teve trabalho de conquistar foi uma casa porque meu pai deixou de herança. Então a gente foi morar nessa casa, fizemos uma boa reforma e deixamos a casa do nosso jeito. A minha sogra sempre colocava defeito em tudo. Quando eu ganhei essa casa do meu pai, a gente não falou nada pra ela, então ela achou que a gente tinha comprado a casa junto. Ela sempre foi aquele tipo de mãe que nunca ficava do lado do filho. Ela achava ruim quando ele conquistava alguma coisa. Infelizmente, tem 2 anos que meu marido faleceu e com um mês que ele tinha falecido, a minha sogra chegou aqui dizendo: vim tomar de posse da casa, que é direito meu, já que você não tem filho com ele, muito menos era casada no civil. Aí não prestou não. Eu fui e falei pra ela que ela não tinha direito a nada da minha casa, porque a casa era minha, foi herança do meu pai. Aí ela disse que eu tava mentindo, que eu tava errada e que eu tinha obrigação de sair da casa pra dar pra ela. Me diga aí, meu povo, o que vocês fariam na minha situação? Domingo foi aniversário da minha sogra e todo mundo foi pra pizzaria. Nisso tinha uma mesa enorme com bastante amigos. Quando eu cheguei na pizzaria, já tava quase todo mundo lá. Só tava faltando 2 irmãs dela, eu e meu marido e minhas crianças. Quando eu cheguei, minha sogra me olhou de cima e baixo. Perguntou pra onde vai toda arrumada, vai casar, é? Se arruma tanto, esquece de ser pontual. Da próxima vez eu lhe chamo 5 da tarde pra 7 em ponto você tá aqui. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Falei: mas não tem só eu de atrasada não, suas 2 irmãs tá faltando chegar. Ela disse: daí, você é você, elas são elas. No maior deboche. Eu respirei fundo e mantive a classe, fiquei calada. Daí começaram a servir as pizzas, ela olhou pra minha cara e falou assim: não sei que cruz foi que eu tive que carregar pra merecer essa nora em minha vida. Não sei por que meu filho não escolheu uma pessoa melhor do meu agrado. Nessa hora minha vontade foi de voar nela, mas me segurei. Me levantei da mesa e saí com meu marido e meus filhos. Ela gritou pro meu marido: ei, traga o cartão pra pagar a conta. Eu olhei e gritei: te vire, se dane, jaracuçu, véia. Dizem, meu povo, o que vocês fariam com a miserável dessa? Deixa aqui nos comentários. Hoje minha sogra me ligou chorando, dizendo que estava muito doente só pra mim poder ir varrer o terreiro dela. Vocês acreditam? Gente, minha sogra é aquele tipo de mulher que todo dia ela inventa uma doença diferente. Todo dia ela tá doente, todo dia tem alguma coisa pra dizer que tá doente, que não pode fazer as coisas. E como vocês podem ver aí no vídeo, a situação do terreiro dela tava precária, muita folha, muito lixo. Aí eu fiquei com dó e chamei meu esposo pra ir lá pra ajudar ela, Vocês me acreditam que depois que eu varri o terreiro, que deixei tudo limpo, meu sogro aparece. Fala pra ela: muito bem, hoje você limpou, né, o terreiro, porque se você não tivesse limpado, eu teria te botado pra fora de casa. Aí eu falei: como assim, sogra? Ela me ligou, falou que tava doente pra mim poder vir aqui e dar uma ajuda pra ela. Gente, ele ficou irado de raiva. Vocês me acreditam que ela tinha inventado que tava doente só pra me ir, porque ele tinha brigado com ela mais cedo, que era pra ela fazer as coisas, porque ela tava morta de preguiça. Aí, gente, eu não aguentei. Depois de ter tido esse trabalhão, eu obriguei a ela a me pagar R$50. O que vocês acham da atitude da minha sogra? Vocês acham que eu fiz certo em ter cobrado os R$50 dela? Hoje minha sogra me ligou chorando, dizendo que estava muito doente só pra mim poder ir varrer o terreiro dela. Vocês acreditam? Gente, minha sogra é aquele tipo de mulher que todo dia ela inventa uma doença diferente. Todo dia ela tá doente, todo dia tem alguma coisa pra dizer que tá doente, que não pode fazer as coisas. E como vocês podem ver aí no vídeo, a situação do terreiro dela tava precária, muita folha, muito lixo. Aí eu fiquei com dó e chamei meu esposo pra ir lá pra ajudar ela, Vocês me acreditam que depois que eu varri o terreiro, que deixei tudo limpo, meu sogro aparece.
merece. Fala pra ela, muito bem, hoje você limpou, né, o terreiro, porque se você não tivesse limpado, eu teria te botado pra fora de casa. Aí eu falei, como assim, sogra? Ela me ligou, falou que tava doente pra mim poder vir aqui e dar uma ajuda pra ela. Gente, ele ficou irado de raiva. Vocês me acreditam que ela tinha inventado que tava doente só pra me ir, porque ele tinha brigado com ela mais cedo, que era pra ela fazer as coisas, porque ela tava morta de preguiça. Aí, gente, eu não aguentei. Depois de ter tido esse trabalhão, eu obriguei a ela a me pagar R$50. O que vocês acham da atitude da minha sogra? Vocês acham que eu fiz certo em ter cobrado os R$50 dela? Me casei e passei 2 anos morando com a minha sogra. E pense no inferno que eu vivi nesses 2 anos. Morava eu, meu marido, a minha sogra e minha cunhada. Privacidade zero. Aí agora eu tive a oportunidade de comprar uma casa com meu marido. Estamos nos mudando, muito felizes. Pensando que ia me livrar, minha cunhada vira pra mim e fala que vai morar comigo pra deixar a mãe dela sozinha, porque ela precisa de privacidade, que não sei o que eu e meu marido somos mais jovens. Falei pra ela que não, senhora, porque eu já tinha esperado 2 anos pra conseguir ter um casamento de verdade com privacidade com meu marido, só eu e ele na nossa casa. E ela nem inventasse, porque tava fora de cogitação ela ir morar com a gente. E ela falou que iria sim, ia conversar com meu marido, ia colocar o maior barraco, mas ela ia morar, porque a gente morava no sítio e a nossa nova casa era na cidade. E ela queria ir, porque era mais fácil pra arrumar emprego. E a descarada ainda foi falar com meu marido, mas eu, como sou mais esperta, já tinha conversado com ele antes, e ele foi com raiva, né? Disse que daria a resposta que ela ia merecer. E assim ela fez, foi fazer intriga, foi inventar 1001 coisas, que eu tinha destratado ela, que eu tinha sido muito ignorante. E ele falou na cara dela que eu estava super certo, que ele já sabia de toda a história e que ela não ia nem visitar a gente, ainda mais ir morar. Porque, gente, ele sabe tudo que eu passei naquela casa e ele também passava junto comigo por causa das intrigas da mãe dele e da irmã dele. Foi isso, gente. Vocês acham que eu e meu marido fizemos certo em ter dito isso a ela? Descobri que a minha sogra ficava olhando pela brecha da minha porta enquanto eu e meu marido namoravam no nosso quarto. Nós somos muito novinhos ainda, a gente só tem 1 mês de casado. E aí a gente teve que morar lá na casa da mãe dele, porque eu tô com suspeita de gravidez e meu pai me colocou pra fora de casa. Então eu tive que vir pra cá. Só que, gente, eu achava que a minha sogra gostava de mim, porque ela me tratava bem. Quando meu marido chegava, ela falava, vai lá, minha filha, fica lá no quarto, cuida do seu marido, não sei o quê. Então, pra mim, ela tava gostando de mim ali, né? Pra mim era tudo de boa. Até que depois de 1 semana já tava tudo de boa lá. Eu cheguei de surpresa, né? Ela não veio chegando e ela tava lá contando pra minha cunhada tudo que eu fazia com meu marido. Inclusive, ela sabia até as cores da minha lingerie. Foi aí que eu entendi que ela tava olhando pela brecha da porta do meu quarto. Gente, eu fiquei arrasada, eu me senti muito envergonhada, principalmente porque ela disse que eu estava gorda, que eu estava acima do peso e que era horrível o que ela via pela porta. Gente, eu me senti um lixo. Eu chamei meu marido, esperei ele chegar do serviço, chamei ele pra gente conversar e falei pra ele que agora a gente tem que arrumar um canto pra gente, porque eu não tinha mais cara de continuar ali, eu tava me sentindo muito envergonhada. E ele disse que ele não podia fazer isso, porque ele tinha que ficar lá pra cuidar da mãe dele. Eu falei pra ele que ou a gente saía ou a gente separava. E tem 1 semana que ele não fala comigo, não toma atitude nenhuma. E eu, sinceramente, estou pensando em tomar uma atitude de sair daqui. O meu medo é de eu realmente estar grávida por eu não ter pra onde ir, já que o meu próprio pai me colocou pra fora de casa e eu não sei o que fazer. Me digam aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Vocês continuariam lá na casa da sogra? Com que cara vocês continuariam? Ou vocês pediriam um divórcio e sairiam dessa, já que ele não quer escolher entre a mãe dele e a esposa dele? A minha sogra levou a polícia para me expulsar de casa. Gente, escuta só essa história. Quando meu sogro nos deu a casa, foi um momento de muita alegria e alívio. Era a nossa chance de construir uma vida juntos, num lar que poderíamos chamar de nosso. Ele disse que era um presente. E como meu marido era filho único, tudo parecia simples. O único detalhe pendente era que a escritura não estava no nome do meu marido, mas como meu sogro sempre fora um homem de palavra, nunca imaginamos que isso fosse se tornar um problema. O tempo passou e vivíamos ali com tranquilidade. Infelizmente, meu sogro adoeceu e poucos meses depois faleceu. A perda foi dolorosa para todos nós. Mesmo em meio ao luto, jamais passou pela nossa cabeça que a situação da casa pudesse virar uma questão. Contudo, algumas semanas depois do enterro, minha sogra começou a agir de maneira estranha. Em uma visita, ela deixou escapar que pretendia vender a casa. Quando meu marido questionou o porquê, ela respondeu friamente que precisava de dinheiro e que a casa deveria ser dela, já que ainda estava em seu nome. Pensamos que aquilo não passava de um momento de desespero ou de mágoa pela perda, mas o pedido continuou. Todos os dias ela pressionava, argumentando que a casa legalmente pertencia a ela. Não sabíamos como lidar com isso, já que não tínhamos um plano B nem dinheiro suficiente para aluguel. Então, certo dia, enquanto eu
eu organizava a cozinha, ouvi uma batida forte na porta. Quando abri, fiquei em choque ao ver minha sogra ali com a polícia ao lado dela. Ela havia conseguido uma ordem de despejo e estava determinada a nos expulsar. Em pouco tempo, o caminhão de mudanças chegou e começaram a colocar nossos móveis para fora, um a um. Tentei argumentar, mas ela estava irredutível. A polícia disse que não poderia fazer nada, pois o documento estava correto. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Fomos para a casa da minha mãe, levando tudo o que conseguimos salvar, que foi encaixotado e empilhado na garagem dela. Naquele momento, nos sentíamos desamparados, traídos e sem saber ao certo o que fazer. Passadas algumas semanas, enquanto conversávamos sobre o que fazer, o tio do meu marido entrou em contato. Ele disse que havia ido ao cartório com o meu sogro para passar a casa formalmente para o meu marido. Com essa informação, meu marido revirou nossos documentos até encontrar o papel do cartório. Era a prova de que meu sogro havia iniciado o processo para transferir a casa para ele, mas, por algum motivo, a atualização da escritura não havia sido concluída. Com o documento em mãos, decidimos agir. Contratamos um advogado e entramos com um processo contra minha sogra. O caso levou algum tempo, mas a justiça finalmente deu ganho de causa ao meu marido. A venda foi anulada e minha sogra foi obrigada a só devolver o dinheiro para o comprador. Foi uma longa batalha, mas conseguimos reaver a casa que meu sogro tanto queria que fosse nossa. Quando finalmente retornamos, percebi o quanto nossa história ali havia sido marcada, não apenas pelas lembranças felizes, mas também por todo o sofrimento. E assim recomeçamos, com a certeza de que aquele lar era, de fato, nosso por direito. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para que eu possa trazendo mais vídeos. A minha sogra vendeu meu filho pra um casal de amigos dela. Dá pra acreditar nisso? Meu marido faleceu e com menos de uma semana minha sogra veio me falar que não dava pra mim continuar na casa, porque a casa que a gente morava é dela. Ela tinha cedido pra gente quando a gente casou. E sem ao menos pensar no neto dela, ela me expulsou da casa. E eu só não fiquei na rua com o meu filho porque uma vizinha muito caridosa me ajudou e me cedeu um quartinho que ela tinha na casa dela até eu conseguir arrumar um lugar melhor. Consegui arrumar um trabalho, consegui arrumar uma casinha melhor pra me ficar com meu filho. Parecia que estava dando tudo certo na minha vida. Até que minha sogra reaparece com uma conversinha que estava super arrependida do que tinha feito, me pedindo perdão. Me convidou pra morar com ela, falando que eu não pagaria aluguel e que de quebra ela ainda iria cuidar do neto pra eu trabalhar. E eu, boba, acreditei, né? Sem imaginar que o pior estava por vir. Eu fui, né, pra casa dela e um certo dia, quando eu cheguei do serviço, ela estava sozinha em casa sem o meu filho. Eu perguntei a ela onde que estava meu filho e ela começou a me dar várias desculpas, falando que tinha levado não sei pra onde, que tinha deixado na casa de alguém, sempre inventando uma conversinha diferente. Até que ela me disse que tinha vendido meu filho pra um casal muito rico de amigos dela. Eu tive que ir na delegacia pra poder ela falar onde era essa casa, quem eram esses amigos dela. E ela ainda ficou com raiva de mim, falando que eu era egoísta porque não deixei meu filho ter uma vida de rico. Eu sei que ela foi presa e acabou respondendo pelo processo de ter vendido o meu filho. E o meu sogro, que praticamente me expulsou da casa dele com a minha filha. Meu marido estava viajando porque ele trabalha de caminhoneiro e a gente passa a semana inteira sozinha. E a minha filha estava tão triste pedindo para ir para casa dos avós que eu acabei indo, né, no final de semana. Na ida, passei logo no supermercado, comprei algumas coisas que minha filha gosta de comer e comprei algumas coisas para fazer o almoço, né, porque ir para casa da pessoa e não levar nada, né, assim, para passar o dia eu não gosto. Chegando lá, meu sogro não estava em casa, né, ele estava na roça, porque ele trabalha na roça, tava só minha sogra. Aí eu comecei a ajeitar a merenda, aí falei, ó, sogra, trouxe aqui algumas coisas pra fazer o almoço. E nisso, meu sogro entrou, né, na cozinha. Na hora que ele viu a minha filha sentada na mesa comendo, esse homem fechou a cara e falou assim, Ave Maria, mulher, já encheu a casa de gente pra tá comendo nossa comida. Aí eu falei, né, não, sogro, eu trouxe as coisas pra minha filha comer, não se preocupe com isso não, pois ele pegou, gente, jogou tudo no meio do terreiro, as coisas que eu tinha comprado. E falou que lá não precisava de esmola. Gente, na mesma hora eu peguei minha filha e fui embora de lá e até hoje eu não piso mais os pés lá. Se a minha sogra quiser ver minha filha, ela vem aqui, mas ir lá eu não vou por causa dele. Estou casada há 1 ano com meu marido e ainda sou virgem. Recentemente descobri o motivo. Meu marido e eu nos casamos em fevereiro do ano passado. Estávamos namorando há 4 anos antes de nos casarmos. Durante esse tempo, nunca fomos íntimos ou algo próximo disso.
A gente se beijava, se abraçava e fazia coisas assim, mas nada mais. Ele me disse que estava esperando o casamento, o que estava tudo bem pra mim. Fiquei feliz com isso, porque sempre soube que nos casaríamos. Avançando para o dia do casamento, eu estava quase explodindo de empolgação. Em primeiro lugar, eu estava casando com o homem dos meus sonhos. Em segundo, finalmente seríamos íntimos. O casamento em si foi muito agradável. Foi uma cerimônia bem simples, em uma pequena capela, com apenas a família próxima, seguida por uma refeição na casa dos pais dele. Depois, voltamos para a casa do meu marido. E eu estava pronta para isso. Mas ele disse que estava muito cansado depois de um longo dia. Sem problemas, pensei. O que é mais um dia? Na manhã seguinte, acordei e ele já tinha saído. Não fazia ideia de que horas ele tinha saído e havia apenas um bilhete na geladeira dizendo que ele estava na casa dos pais. Esse detalhe é importante para mais tarde. Isso foi quase um ano atrás. Toda vez que tento discutir o assunto, ele está sempre muito cansado, irritado, sem estar no clima ou com alguma variação dessas desculpas. Em um ponto, ele me acusou de estar obcecada por intimidade, porque eu costumava perguntar sobre isso quase todos os dias. Levei-o para muitos encontros românticos, mas assim que mencionava a intimidade, ele ficava desanimado, porque acreditava que deveria ser espontâneo. Então tentei ser espontânea, mas ele me acusou. Com o tempo, me aproximei de um amigo dele e saímos para tomar um café uma semana. Depois de algumas conversas, ele perguntou como estava a vida no quarto. Quando confessei que nunca tínhamos feito nada, ele ficou realmente chocado. Pensei, quem não ficaria chocado com um casal casado em que ambos ainda são virgens? Mas não, ele estava chocado porque seu amigo, meu marido, tinha sido incrivelmente promíscuo antes de me conhecer. Segundo o amigo, ele tinha todo tipo de experiência íntima com várias pessoas. Ele estimou que foram pelo menos 14 parceiros de que ele sabia. Isso me deixou ainda mais confusa. Perguntei-me se eu era indesejável e por que ele tinha se casado comigo se eu não era atraente o suficiente para ele. Depois de conversar mais com um amigo dele, ele sugeriu que eu... A vizinha passou aqui com uma caixa de cerveja, 2 pacotes de carvão e 1 quilo de carne. Parou, ficou conversando comigo e disse, minha filha, eu recebo Bolsa Família pra me luxar e pra me curtir mesmo. Pois, vou muito dar dinheiro a macho. E ficou conversando comigo, conversar vai, conversar vem. Eu fui e disse assim, mulher, mas você sabe que o dinheiro do Bolsa Família você tem que gastar com seus filhos, com suas crianças. Ela falou, pois sim, quem é que vai saber que eu tô gastando comigo? Minha filha, eu já fico esperando meu Bolsa Família sair pra me fazer uma unha, pra me fazer o cabelo e fazer um churrasquinho e chamar os amigos. Eu falei pra ela, pois minha filha, aqui em casa é diferente. Assim que o meu Bolsa Família sai, eu faço umas comprinhas, pago uma água, um talão de energia, porque afinal isso aí já é uma ajuda do governo pra gente. Criança não passar necessidade. Daí quando eu já tô aqui lavando a área, batendo um papo com a minha tia, falando da vida alheia, porque uma coisa boa é a gente comentar sobre a vida. Eu só vi ela bater no portão, toque, 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 toque. Quando eu abro o portão, os filhos da vizinha, ô tia, minha mãe mandou lhe pedir 2 massas de cuscuz, um pacote de café, e ela perguntou se a senhora tem uma margarina, que a gente tá tudo sem ter o que comer. Eu falei pra ele, diga a sua mãe que tome vergonha, e quando ela receber o dinheiro do Bolsa Família, ela faça a compra dentro da casa de vocês, que eu não tenho obrigação de estar sustentando ninguém, não. Me diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação? Minha vizinha perguntou pra mim qual era o valor da minha faxina. Eu falei pra ela, né, meu valor é R$180. Ela falou, mulher, faça uma faxina aqui em casa, agora eu só tenho R$80. Você recebe? Eu disse, recebo, não tem problema não. Ela falou pra mim, mulher, porque meu marido, ele trabalha viajando, amanhã ele chega e minha casa tá toda suja, cheia de coisas pra fazer. Aí eu falei pra ela, tudo bem. Ela disse, eu vou sair, quando eu for sair eu deixo a chave com você. Assim ela fez. Eu cheguei aqui, gente, comecei a limpar a casa, a pior imundícia, tinha até tapuru por cima das coisas, lixo não. Parecia que ela saía catando o lixo da vizinhança todo e jogava dentro de casa. Aí tá certo, quando eu terminei a faxina dela, ela chegou em casa, e aí eu falei, eu terminei, agora você me paga o meu valor que eu tô indo embora. Ela falou, não, depois eu mando pelo Pix pra você. Eu falei, tudo certo, passei meu Pix pra ela, 3 dias e ela nada de pagar meu dinheiro. Aí hoje mandei uma mensagem pra ela, mulher, o dinheiro da faxina, você esqueceu, estou precisando comprar fralda da minha filha e tô contando com esse dinheiro. Daí ela já falou gritando, deixa de ser infeliz miserável, mulher, fazendo questão por um dinheiro tão pouco. O dinheiro que eu tinha, eu fiz um jantar à luz de vela pro meu marido em alto e bom tom pra receber ele. Fui e falei pra ela, bom, ou você me paga ou então eu vou procurar os meus direitos. Ela pegou e falou pra mim na maior ironia e no maior tom de deboche, vá procurar os seus direitos que eu chego e presto uma queixa de você de que você roubou alguma coisa aqui dentro da minha casa. Me diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação? A vizinha passou aqui com uma caixa de cerveja, 2 pacotes de carvão e 1 quilo de carne. Parou, ficou conversando comigo e disse, minha filha, eu recebo Bolsa Família pra me luxar e pra me curtir mesmo. Pois, vou muito dar dinheiro a macho. E ficou conversando comigo, conversar vai, conversar vem. Eu fui e disse assim, mulher, mas você sabe que o dinheiro do Bolsa Família você tem que gastar com seus filhos, com suas crianças. Ela falou, pois sim, quem é que vai saber que eu tô gastando comigo? Minha filha, eu já fico esperando meu Bolsa Família sair pra me fazer uma unha, pra me fazer o cabelo e fazer um churrasquinho e chamar os amigos. Eu falei pra ela, pois minha filha, aqui em casa é diferente. Assim que o meu Bolsa Família sai, eu faço umas comprinhas, pago uma água,
paga um talão de energia, porque afinal isso aí já é uma ajuda do governo pra gente. A criança não passar necessidade. Daí quando eu já tô aqui lavando a área, batendo um papo com a minha tia, falando da vida alheia, porque é uma coisa boa a gente comentar sobre a vida. Eu só vi ela bater no portão, toque, 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 toque. Quando eu abro o portão, os filhos da vizinha: ô tia, minha mãe mandou lhe pedir 2 massas de cuscuz, um pacote de café, e ela perguntou se a senhora tem uma margarina, que a gente tá tudo sem ter o que comer. Eu falei pra ele: diga à sua mãe que tome vergonha, e quando ela receber o dinheiro do Bolsa Família, ela faça a compra dentro da casa de vocês, que eu não tenho obrigação de estar sustentando ninguém não. Me diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação? E os filhos da vizinha que bateram no meu portão 10 horas da noite numa maior gritaria e vocês não adivinham o motivo. Eu já estava me preparando para dormir quando eu escuto bater no portão com uma gritaria os filhos da vizinha. Saí muito assustada para ver o que era e lá estavam eles, todos sujos, dizendo que estava com fome e que a mãe dele tinha mandado eles virem aqui para casa. Eu, sem entender a situação, coloquei eles para dentro de casa e fui tentar entender o que estava acontecendo. Perguntei para eles para onde a mãe deles tinha ido e eles me falaram que ela tinha saído com o namorado para festa. Gente, eu fiquei sem acreditar. Na mesma hora, peguei meu telefone, liguei para ela e na maior cara de pau ela falou: ai, fica com eles aí, dá banho, dá comida que já já eu chego. Gente, esse já já dela foi no outro dia. Ela chegou de manhã atrás das crianças. Eu não aguentei, liguei pro conselho tutelar e entreguei a situação para eles para que eles resolvessem da melhor forma possível. E no final da história, a bonita ainda queria ter razão, veio reclamar comigo por eu ter ligado pro conselho tutelar. O que vocês faziam nessa situação? Vocês acham que eu agi certo ou agi errado? Deixem nos comentários. E eu que chamei meu vizinho pra limpar o terreiro aqui de casa, porque o mato já tava querendo entrar pra dentro de casa e meu marido não quis limpar. E ele ainda achou ruim quando chegou em casa e o terreiro tava limpo, perguntando quem foi que tinha limpado. Minha gente, esse homem velho aqui dentro de casa não faz nada. Ele passa o dia pra cima e pra baixo em cima de uma moto que eu comprei e ele não trabalha nem pra colocar gasolina na moto. Aí, pra resolver o problema, fui lá, chamei meu vizinho e ele vem com toda vontade pra limpar. Gente, como vocês podem ver aí no vídeo, o mato tava em cima da parede de casa. Só essa semana entrou 2 cobras pra dentro de casa. E eu só reclamando, pedindo pra ele limpar e ele não limpava. Eu fui lá e resolvi o problema, né? Aí, minha gente, quando ele chegou em casa, quis se crescer pra cima de mim, porque o terreiro tava ali, perguntando quem que tinha limpado. Aí eu falei pra ele: foi o vizinho, porque você não presta pra nada aqui dentro de casa. E ele ainda queria cantar de galo, queria ir tirar satisfação com o vizinho, que era o que ele tava fazendo aqui quando eu tava sozinha em casa. Peguei e falei pra ele: se você não faz o serviço aqui dentro de casa, tem quem faça. Se você tome cuidado, que tem mais serviço pra fazer. Gente, eu não sei mais o que fazer com esse homem. Eu fico pensando que ele vai mudar, mas não muda, gente. A vida dele é passear, é ir pra cima e pra baixo, é estar conversando com os amigos dele. E aqui dentro de casa ele não me ajuda só em nada. Já pensei em mandar ele pra fora de casa, mas ele vai pra casa da mãe dele, com 2 dias ele volta pra trás dizendo que vai mudar e eu acredito e acontece tudo de novo. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês fariam com um homem desse, o que vocês fariam nessa situação.